Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais importantes, a jornada de Abraão. É aqui que começa uma aliança que vai literalmente moldar o futuro. Vamos entender juntos como tudo isso começou. Para a gente se localizar, nosso estudo de hoje é no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. E vamos cobrir os acontecimentos que se desenrolam ali entre os capítulos 11 e 20. Pois é, depois da história da Torre de Babel, a humanidade ficou dividida, espalhada. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que a grande narrativa ia continuar? A resposta, olha que interessante, não vem de um povo inteiro, mas de um único homem, de uma única família. Exatamente. E é essa transição que a gente explora na nossa primeira parte. Saindo daquele projeto gigante, coletivo, da humanidade em Babel, para um chamado bem mais íntimo, bem pessoal, de um homem chamado Abrão. Isso mesmo, em Babel, a humanidade falava uma língua só. E eles se juntaram com uma ambição muito clara. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Mas o objetivo não era adorar a Deus, era fazer um nome para si mesmos, sabe? E evitar de todo jeito que eles se espalhassem. Só que aí vem a intervenção divina, de forma bem direta. O texto diz o seguinte: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E o resultado foi o exato oposto do que eles queriam, a dispersão forçada da humanidade pelo mundo todo. E é nesse cenário, com todo mundo espalhado, que a história muda completamente de foco. A voz de Deus se dirige a um homem, Abrão, com uma ordem e uma promessa que, nossa, mudariam tudo. A gente lê assim: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Isso nos joga direto na segunda parte, a promessa e as provações. Porque, olha, o caminho de Abrão não foi nem um pouco fácil. A promessa divina veio, sim, mas junto com ela vieram testes duríssimos para a fé dele. Nossa, e os testes começaram logo de cara. Mal chegou na Terra Prometida e a fé de Abrão já foi colocada à prova. Primeiro, uma fome terrível que o obriga a ir para o Egito. Lá, com medo, ele mente, diz que Sarai é só irmã dele. Mas mesmo com essa falha, Deus protege a promessa, age contra o faraó e Abrão sai de lá ainda mais rico. Só que, claro, essas novas riquezas criam um outro tipo de problema, o conflito. E esse slide mostra isso de um jeito perfeito, essa bifurcação. Abrão, sendo generoso, deixa o sobrinho Ló escolher a terra primeiro. E o Ló? Bom, ele vai pelo que os olhos veem, escolhe a Campina do Jordão, que parecia um paraíso, o jardim do Senhor, e acaba armando suas tendas bem pertinho de Sodoma. Já Abrão fica em Canaã, confiando não na aparência, mas na promessa que tinha recebido. E essa escolha do Ló, claro, coloca ele em um perigo gigantesco. Como a gente vê aqui nessa linha do tempo, uma aliança de reis ataca Sodoma e Ló é levado como prisioneiro. Mas Abrão não pensa duas vezes. Ele junta seus homens, parte para cima dos exércitos vitoriosos, resgata o sobrinho e ainda recupera tudo o que tinha sido roubado. E na volta, ele é abençoado por uma figura super enigmática, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Depois de tudo isso, a promessa é reforçada de um jeito, uau, muito poderoso. Abrão ainda não tinha filhos e Deus o chama para fora da tenda e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Imagina só, é um momento de fé pura contra toda e qualquer evidência. Só que a espera é longa, né? E a dúvida humana acaba buscando um atalho. Sarai, por ser estéril, sugere que Abrão tenha um filho com a serva dela, Agar. Era um costume da época. E o plano, entre aspas, funciona, porque Ismael nasce. O problema é que essa solução humana para um problema divino acaba criando um conflito gigantesco, um sofrimento profundo dentro da família, principalmente para Agar. Fica bem claro que o nascimento de Ismael não era o cumprimento da promessa. E isso nos leva direto para a terceira parte. A aliança é firmada. É aqui que o compromisso de Deus deixa de ser só uma promessa e se torna um pacto, um acordo formal com sinais e condições bem definidas. E antes da gente seguir, é muito importante entender o que significa aliança nesse contexto. Não é um contrato qualquer, viu? É um pacto solene, um compromisso profundo que parte de Deus. Ele inclui promessas divinas e, em troca, exige uma resposta de fé, de obediência, que é marcada por sinais que a gente pode ver. Essa formalização da aliança acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, a mudança dos nomes. Abrão vira Abraão, que significa pai de multidões, e Sarai vira Sara, princesa.
Segundo, vem um sinal físico, a circuncisão, como uma marca para sempre na carne. E terceiro, a promessa finalmente ganha um nome. Sara, mesmo já idosa, daria à luz um filho, Isaque. Então, com a aliança firmada e a promessa de Isaque no ar, a história dá uma virada bem sombria, bem dramática. Vamos para a parte 4, Juízo, Fuga e o Futuro, que foca na destruição de Sodoma e Gomorra. A história aqui começa com uma conversa impressionante, quase uma negociação com Deus. Abraão intercede pelas cidades e pergunta: Senhor, o Senhor pouparia o lugar se houvesse 50 justos lá? E a resposta é sim. Mas a compaixão e a ousadia de Abraão fazem ele continuar. E se faltarem 5 para os 50? E se tiver 40? E a cada pergunta, Deus pacientemente concorda em poupar a cidade. É impressionante a persistência dele. Ele continua baixando o número, 30, depois 20. Dá para sentir que ele está lutando com todas as forças pela vida daquelas pessoas, incluindo, claro, a do seu sobrinho Ló. E aí a gente chega no clímax dessa negociação, o número final. E se apenas 10 justos forem encontrados? A resposta de Deus é a mesma: por amor aos 10, não a destruirei. O que torna o que acontece depois ainda mais trágico, né? Porque nem mesmo 10 foram encontrados. Então, o juízo é executado. O texto diz que choveu fogo e enxofre do céu, consumindo as cidades da planície. No meio desse caos todo, anjos resgatam Ló e suas 2 filhas, literalmente arrancando eles à força da cidade condenada. Mesmo na fuga, tem um aviso trágico. A ordem era muito clara: não olhem para trás. E o texto descreve de uma forma curta e poderosa: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. É a consequência imediata da desobediência, do apego àquilo que ficou para trás. E mesmo depois de testemunhar um juízo tão forte, a jornada de Abraão continua mostrando que a fraqueza humana persiste. Em Gerar, de um jeito quase inacreditável, ele comete o mesmo erro do Egito. De novo, ele diz que Sara é sua irmã, com medo de morrer. E mais uma vez a história se repete. É a intervenção direta de Deus que protege Sara e preserva a promessa, apesar da falha daquele que a carregava. E isso nos deixa bem na beira do clímax. A gente viu a aliança, as provações, a falha humana, a proteção divina, mas a pergunta que fica no ar no final do capítulo 20 é uma pergunta que desafia qualquer lógica. Será que a promessa de um filho, o centro de toda essa aliança, pode mesmo se cumprir para um homem de 100 anos e uma mulher de 90? Bem, a resposta está nos próximos capítulos. A jornada da fé está muito, mas muito longe de terminar.